A série que eu estou falando, você está vendo aí, é o Alicerce. Esta é a nossa família. O alicerce que Deus coloca ao nosso lado para nos sustentar, como eu acabei de dizer, o maior bem que nós temos. E o tema de hoje é que Deus projetou a família para ser o que, igreja? Você precisa falar isso com muita autoridade. Diga: Deus projetou a família para ser bem-sucedida. Coloca a mão no seu coração e fala assim: Deus projetou a minha família para ser bem-sucedida. Mais uma vez, Deus projetou a minha família para ser, ou seja, no plano original de Deus, no projeto de Deus, não há fracasso familiar, há sucesso familiar, há alegria, não há um lar de rixa, de briga, de desentendimento, mas há um lar de completude, de cumplicidade. Não chegou à boca, o Senhor já conhece a palavra, né? A igreja também, não saiu da minha boca, mas você já conhece a palavra do meu coração. Esse lugar de cumplicidade, de amor, essa é a vontade de Deus. E é sobre isso que Deus quer falar. A palavra de 2 Timóteo, verso 14 do capítulo 3 diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste. Paulo está dizendo: olha, Timóteo, fica naquilo que você aprendeu, naquilo que você foi inteirado, sabendo de quem você aprendeu. Ele diz: o que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura, lê isso comigo, toda escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Eu amo essa expressão, porque nós somos educados na palavra. Uma pessoa que não tem educação, ela não está sendo ensinada na palavra, porque a palavra de Deus, ela nos educa, ela nos repreende, ela nos corrige, ela é apta para isso, diz a palavra de Deus. E a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você está sendo habilitado para uma obra perfeita. Você hoje vai receber mais depósito do Espírito para que você continue sendo habilitado para uma boa obra. Que essa palavra edifique o seu coração, a sua mente e a sua casa. Curve a sua cabeça, vamos falar com Jesus nessa hora. Senhor Jesus Cristo, mais uma vez falamos contigo com um sentimento de gratidão, de submissão, de total reverência, Pai, santo temor, porque nós sabemos que por mais que estejamos, Pai, numa sala de cinema, num lugar confortável, não é sobre estrutura, Pai, é sobre o que o Teu Espírito está fazendo, é sobre o que o Senhor tem nos dirigido nesta geração, é sobre o que o Senhor tem nos dirigido nesse tempo, Pai. A minha oração é para que agora não seja eu, mas o Senhor em mim, a falar, a direção, a curar, a exortar, a, Senhor, educar na palavra, corrigir, a repreender, como disse Paulo a Timóteo, Jesus, porque a Tua palavra, ela é toda inspirada por Ti, Jesus. Não há nada que vamos estudar aqui nessa manhã que seja da vontade do homem. Por isso nós oramos que nós agora possamos diminuir e que Tu cresças em nós, Pai, que o Teu Espírito nos conduza, Jesus, num caminho que nem louco errará. Nós estamos abertos para receber mais instrução, para que as nossas famílias de fato estejam e sejam construídas sobre a rocha que é Jesus Cristo. Usa-nos, fala-nos, dirige-nos, porque Tu és um Deus bom, fiel e verdadeiro. Eu oro em nome de Jesus, para a glória do nosso Deus, e aqueles que são famílias benditas de Cristo digam amém e amém. Louve a Deus com as suas palmas em nome de Jesus. Irmãos amados, povo de Deus, famílias benditas, povo de propriedade exclusiva de Senhor, aqueles que têm famílias como verdadeiros alicerces. Se é você, diga amém. Eu quero iniciar dizendo que só a Bíblia nos ensina a ter uma família feliz. Não tem outro caminho, eu falo isso em talvez todas as introduções dessa série. Só a Bíblia vai nos ensinar a ter uma família feliz. A pergunta que eu tenho feito: o que é uma família feliz? E família feliz é aquela que está na Bíblia, aquela que está e é levantada de acordo com o padrão bíblico. É a família que vive como Deus projetou. Você precisa entender que Deus é um arquiteto, um engenheiro, Deus é um criador que fez um projeto. E a família feliz é aquela que vai viver de acordo com esse projeto, de acordo com o manual que esse Deus, que esse grande arquiteto criou. Então a família é aquela que tem feliz, é aquela que tem padrões espirituais, e que não são padrões espirituais num lugar religioso, num culto de domingo de manhã, não. É um padrão espiritual, fala comigo, dia a dia. Ou seja, na nossa semana, no nosso, entre aspas, ordinário, é nós experimentarmos desse padrão espiritual. É a família que é alicerçada sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Esta é a família feliz.
Qualquer outro modelo que o mundo tente pintar ou colocar a goela abaixo não é um modelo de família feliz. Então, a família é um universo de relacionamentos, e relacionamentos familiares são vínculos fortes, e por serem vínculos fortes, eles devem ser valorizados por todos os membros da família. Eu estou pregando aqui para maridos, para esposas, para filhos, para pais, para irmãos, para tios. Eu não sei qual é o modelo familiar e como está composta a sua família hoje. Talvez você já tenha se casado, então é você e sua esposa. Talvez você já tenha filhos, é você e sua... Talvez seja jovem, mora com seu pai ainda, um adolescente. Eu não sei, mas todos os vínculos familiares, eles devem ser valorizados por todos os membros da família. Eu tenho dito isso, cada membro da família tem uma responsabilidade. Essa é uma boa frase para você começar conversando. Diga: eu tenho uma responsabilidade dentro da minha casa. Todos nós temos responsabilidades. Então a família, ela foi a primeira instituição divina, e é dentro do matrimônio, é dentro do casamento que a vida conjugal, ela é imaculada. Sabe, no matrimônio deve existir sempre prazer, porque o diabo vai falar: não, o casamento não é prazeroso. Não, é no casamento que deve existir prazer. Não só reprodução, porque isso também é bíblico, mas no casamento deve existir esses dois pontos. Tanto a questão de reprodução da nossa espécie, mas também o prazer foi algo instituído por Deus. Então nós já estudamos que é na família que as relações econômicas, de provimento, de educação, questões de educação doméstica, de educações espirituais, é dentro da família que isso deve acontecer. E é na família que deve existir a manifestação de afetos, a manifestação, a demonstração de amor e também de testemunho. Você precisa entender que não existe lugar melhor para você ser o melhor crente possível do que na sua casa. Você vai falar: bispo, eu gosto de dar exemplo no meu trabalho, eu gosto de dar exemplo na igreja. Isso é maravilhoso, você tem que dar exemplo onde você for. Presbítero Henrique, nós temos que dar exemplo na nossa casa. Ali é o nosso campo de batalhas principal. Porque não adianta nada você ser bom para os de fora e maus para os de dentro. Faz sentido isso? Não faz sentido. É incoerente. Soprou minha esposa aqui no primeiro banco. Nós precisamos, como diz Lorenzo, não compensa. Não sei o que, só fala isso agora. Não compensa, não compensa. Não compensa você ser bons para os de fora, acho que é o meme da moda, né? E maus para os de dentro. Nós precisamos ser bons para os de dentro e bons também, logicamente, para os de fora. Primeiro ponto, para você que gosta de anotar de forma didática: famílias felizes são aquelas onde os casamentos são feitos na fé. E não só na fé, mas dentro dos parâmetros bíblicos. Bispo Fernando Brant, tem parâmetros bíblicos? Uau! Se tem. Quando nós rompemos as linhas dos parâmetros bíblicos, nós vamos entrar na ladeira abaixo. Nós vamos entrar num lugar de abismo, e a Bíblia diz que um abismo, ele vai trazer outro abismo. Então, um casamento feliz é aquele que está dentro de um parâmetro bíblico. Os relacionamentos dentro dos princípios bíblicos são aqueles que existe amor, é aquele que existe reverência, é aquele que tem submissão. Casamento sem submissão não é casamento, é qualquer outra coisa. Casamento feliz é aquele que tem uma submissão de um marido para uma esposa, tem uma submissão de uma esposa para um marido. Os dois se submetem à palavra, porque o apóstolo Pedro, se eu não me engano, ou Paulo, ele vai dizer, acho que é Pedro, os dois estão debaixo da mesma graça, os dois herdaram a mesma graça. Isso é família feliz. Esses são os parâmetros de um casamento. Você sabe que eu falei quinta-feira passada que 24% dos casais, é uma estatística americana, diz 24% dos casais do mundo, eles vão se divorciar lá nos Estados Unidos. É uma estatística alarmante. E 27% dos casais cristãos se divorciam nos Estados Unidos. Ou seja, nós temos mais crentes se divorciando do que ímpios. Eu não sei você, eu olho para isso e falo: é uma vergonha. Eu olho para isso e falo: que cristianismo é esse que as pessoas estão vivendo, onde os crentes que entendem biblicamente que casamento, como eu disse quinta-feira, é uma aliança vitalícia, é uma união, um compromisso vitalício, ou seja, não deve ser interrompido. O que está sendo ensinado ou está sendo praticado aí fora? Nós não podemos olhar para essas estatísticas, para esses números e falar: olha, tem mais casais crentes divorciando do que ímpios. Alguma coisa está errada. Nós precisamos olhar para esses números e nos responsabilizarmos como filhos de Deus para que nós não entremos nessa estatística. Com todo respeito, eu não quero que você vire estatística de casais que vão falar: eu tenho incompatibilidade de gênio, eu não consigo, me dar com o meu marido, eu não consigo me dar com a minha esposa, então o melhor é nós tomarmos o nosso caminho. Deus dizer para você: essa não é a vontade de Deus, essa é a vontade da tua carne, do teu coração, mas não é a vontade de Deus.
E você sabe que quando tudo está indo ruim, a sua mente, a neurociência vai dizer isso, a sua mente só vai conseguir ver os pontos ruins e ela vai querer se livrar, o seu cérebro vai querer se afastar do que te faz mal. E se afastar do que te faz mal é você falar, eu não quero mais continuar casado. Ao ponto de que, se você começar a viver o que a Bíblia fala, se tiver renúncia, se tiver submetimento, se tiver abdicação dentro de casa, se tiver, sabe, um se sujeitando ao outro, como diz a palavra, um respeitando o outro, um amando o outro, você consegue sair de um lugar de afastamento de dor e trazer o seu cérebro para um lugar de prazer, de alegria. E aí, imediatamente, a sua vontade cerebral não vai ser de afastamento. Eu quero ter mais tempo nisso. Então, o que eu estou dizendo? Se você for inteligente, você vai entender que até a ciência está dizendo que você vai tomar uma decisão baseada em algo que você está sentindo momentâneo. E se você está sentindo desespero momentâneo, você vai falar, o único caminho é me afastar disso. Isso é o que a tua mente está falando, isso é o que o teu coração humano está falando. Porque Jesus está falando, tudo é possível ao que crê. Jesus está falando, tudo o amor sofre, o amor tudo perdoa, o amor não arde em ciúmes, o amor tudo suporta. Então, ou nós ficamos com o nosso coração, ou nós ficamos com a palavra. Não dá para você querer ficar com o seu coração e a sua vontade e ao mesmo tempo querer agradar a Deus. Ou você vai agradar o teu coração, ou você vai agradar a Deus. E se você não está agradando a Deus, você está agradando ao inimigo, infelizmente. Bispo, é muito forte o que você fala. É forte, mas é isso que liberta, é isso que te gera herança e fundamento. É isso que faz você construir uma família sobre a rocha. Não é eu falar, querido, amado, seu pastor ursinho carinhoso para você, meus lindos, não vai trazer resultado e transformação de vida. O que vai trazer resultado e transformação de vida é você ser confrontado pela palavra de Deus. Com amor, com respeito, mas com muita santidade e intencionalidade. É isso que transforma vidas. Jesus não veio trazer paz, Jesus falou, vim trazer espada. Então nós precisamos entender que essa espada é a palavra de Deus que corta. E quando ela corta, muitas vezes vai doer. E aí, por que muitos não ficam sentados em séries de famílias? Porque sabem que aí é o calcanhar de Aquiles, é onde aperta. Então eu prefiro dar um tempo da igreja, eu vou tirar umas férias. Quando o bispo for pregar sobre prosperidade, eu volto. Quando o bispo for pregar sobre realização de sonhos, eu volto. Esse é o crente consumista. Ele quer sentar, ele quer receber aquilo que o ego dele quer. Mas nós não somos esse, amado. Com todo respeito, nós somos o ministério reformador. E se nós estamos aqui para reformar, nós estamos aqui para tocar nas feridas. Falar, ó, isso está fora, isso não, isso é errado, isso não é o padrão de Deus. E a Bíblia diz isso. E é isso que vai te trazer. Eu estou aqui pregando para construir famílias felizes, não para construir famílias fakes. Famílias que vão ter o ego massageado, colocar panos quentes. Não. Nós estamos aqui para falar, isso aqui é a vontade de Deus para esta geração, para este povo, porque isso aqui é imutável. Só um amém para me ajudar. Vamos lá, igreja? Amém. Ufa! Eu falei, agora vai sair todo mundo embora. Fala, bispo, não quero mais, não quero ser confrontado. Amado, você tem um pastor que ele é amoroso, mas ele é um pastor bíblico. Eu vou ter que te confrontar em nome de Jesus. Por quê? Porque nós não podemos tirar estatística. Eu não posso ver 27% dos casais cristãos se separando e falar, bater pau e falar, é isso mesmo, é isso que tem para hoje, é essa a nossa geração. Não. Isso aí é o mundo, isso aí é mamon, isso aí é o inimigo. Então, quinta-feira, eu falei, o culto é fundamental para que você entenda o que a Bíblia diz sobre divórcio. Talvez tenha sido a mensagem mais desafiadora de eu pregar em toda essa série. Eu fui passando, daqui a pouco eu prego sobre isso. Aí eu falo, daqui a pouco eu prego. Aí chegou uma hora que o Senhor falou, agora você tem que pregar, Fernando. Não dá mais para passar para o próximo culto. Vai acabar a série, vai acabar o mês, você não vai falar sobre divórcio, novo casamento. Então ouça a mensagem de quinta-feira, porque eu falei sobre divórcio, novo casamento e desvios sexuais. E nós precisamos entender sobre isso. Os relacionamentos dentro dos parâmetros bíblicos, eles devem ser de obediência. Bispo Fê, o que é obediência? É, por exemplo, você entender que sexo, ele só foi feito por Deus para ser desfrutado dentro do casamento, em uma aliança. E eu falava quinta-feira porque existe uma voz maligna no coração daqueles que talvez já tenham sido casados e por algum motivo não deu certo o casamento. E amém, a Bíblia vai falar, vamos falar, você chegou até aqui, você teve uma experiência, você se relacionou, não deu certo o seu casamento. Amado, Deus é um Deus de recomeço. Eu falei, os novos casamentos, eles são de Deus. Nós não somos uma igreja que vai colocar os divorciados, você não pode servir. Deus é um Deus de restauração, Deus é um Deus de novidade de vida. Nós temos clareza, por isso você precisa ouvir o culto de quinta-feira. Porém, eu preciso falar o que a Bíblia diz. Você não pode ter uma ideia e falar assim, não, já fui casado, então esse negócio de sexo para mim já passou. Isso é para o adolescente de 20 anos que está lá com os hormônios. Não, isso é para todo mundo que está fora de uma aliança, debaixo de uma bênção de Deus. Se você não tem um casamento aliançado com Deus, se você não tem um casamento também baseado nas leis dos homens, que eu vou falar sobre isso hoje, de forma regulamentada pelas nossas leis vigentes e também pelo Senhor, você não pode se relacionar sexualmente. Bispo, vê que mundo que você vive? Eu vivo no mundo do reino dos céus.
Eu sei que pregar isso para essa geração vai ser loucura. Mas você está chegando no carnaval, você sabe o que acontece aí? Eu não quero saber o que acontece aí, eu quero saber o que o céu está soprando. Eu quero saber o que Deus está anunciando. Eu quero saber qual que é a direção de Deus para a nossa vida. E eu vou pregar de acordo com esse vento, não vou acordar de acordo com os ventos de doutrina. É com o que vem do céu, é com o que vem com a palavra de Deus. Então, sexo, independentemente de você, da idade que você tenha. Bispo, mas eu já sou viúva, eu já fiz. Querido, case-se, acha alguém no Senhor. E regularize a sua situação diante de Deus. É sim, sim, não, não. Não quis a palavra, o que passava vem do maligno. Então, os relacionamentos dentro dos parâmetros. Eu estou falando de parâmetros. Eu estou falando de parâmetros bíblicos, de obediência, de respeito. Isso vai trazer famílias felizes. São as famílias que vivem como convém ao Senhor, não é como convém ao mundo. Primeira coisa que nós vamos falar, olha só, coloca para mim bem grande, submissão. Aí eu vou falar para você que o inimigo, ele fala no meu ouvido, eu estou fazendo esboço, eu estou lendo a palavra, e aí eu ponho lá, submissão. Aí o Satanás fala, você vai falar de novo sobre submissão? Aí eu fico num lugar que eu falo, parece que eu já fui exaustivo demais desse assunto. Aí Deus fala para mim, lembra Paulo aos Filipenses, não me desgosta e é segurança para vós outros que eu pregue as mesmas coisas. Aí eu falo, obrigado Deus, porque eu entendo que nós precisamos, quanto mais o mundo vai falar contra a submissão, quanto mais o mundo vai falar sobre família, mais nós precisamos ser exaustivos e falar sobre isso. Então, mais uma vez, eu quero dizer para você, submissão é algo que Deus estabeleceu. Paulo, quando escreve à igreja de Colosso, ele diz assim, no capítulo 3, verso 18, esposas, tem esposas aqui? Digam amém em nome de Jesus. Amém. Sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Então, não tem como nós fugirmos dessa questão. Eu já fui muito exaustivo, por isso que tem que ouvir todas as mensagens. Você pode ter entrado aqui hoje como visitante e falar, mas o que é isso, submissão no século 21? A submissão não é você ter uma escrava como esposa, não é você ter uma subserviência dentro de casa, é a esposa estar debaixo da mesma missão do marido. Então Deus deu uma missão para o marido e a esposa está debaixo da mesma missão. Eu sei que nós vivemos uma geração de maridos frouxos, de maridos... É isso aí que você falou, Enoque. Não sei o que foi, mas... O quê? Smurf. O Smurf, ele é ruivo não, ele é azulzinho, ele tem um cabelinho branco, ele é um ser inofensivo. Esse é o marido da geração atual. Então como é que a esposa olha para um Smurf e fala, como é que eu vou me submeter a um cara que não sabe qual é a missão que ele tem de vida? Eu sei que isso é um pouco delicado, mas nós não podemos invalidar. Nós precisamos posicionar primeiro o Smurf como um homem de verdade, para que a esposa possa entender que agora tem um homem que ela possa se submeter. E aí eu posso dizer para você que quando você tem um marido que submete ao Senhor, é fácil para uma esposa submeter um marido que submete ao Senhor. Como que isso? Isso é a bênção de Deus. Tem alegria. Segundo ponto, honra ao pai e à mãe. Também diz lá em Marcos 7,10, diz assim, pois Moisés disse, honra o teu pai e tua mãe. E quem maldisser o seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor. O que está dizendo aqui? São pessoas que por estarem fazendo algo de bom na obra, essas pessoas vão dizer assim, isso substitui eu honrar meu pai e minha mãe. Não, olha o que diz o 12, então dispensais de fazer qualquer coisa em favor do seu pai e da sua mãe, invalidando a palavra de Deus. Nós não podemos invalidar a palavra de Deus pelas vossas ou pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazei muitas outras coisas semelhantes. O que Jesus está ensinando aqui? Que quando nós fazemos uma coisa boa e outras ruins, nós estamos invalidando a palavra de Deus. Presbítero Marquinhos, eu não posso chegar e falar, não, eu estou fazendo isso bom, mas eu não estou honrando pai e mãe. Você está fazendo uma coisa boa para justificar a outra, você está invalidando a palavra de Deus. Alguém aqui quer invalidar a palavra de Deus? Eu acho que não. Se você tem temor ao Senhor, você não quer invalidar a palavra de Deus. Terceiro ponto, vamos lá. Cuidado para pais, ou cuidado dos pais viúvos. Eu falei sobre isso, se não me engano, domingo passado um pouquinho, eu queria entrar um pouco mais nessa questão. 1 Timóteo 5,4 diz assim, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer a piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Eu estou pregando aqui talvez para jovens, para filhos que têm pais nessa condição, que você possa entender que o seu pai precisa ser, como diz a palavra de Deus aqui, recompensado, precisa ser honrado. Isso é algo aceitável diante de Deus. Então nós temos que ter um olhar para essas pessoas, um olhar de amor, um olhar de compaixão, um olhar bíblico. Nós não podemos olhar e falar assim, agora esse velho aqui não presta para nada, eu vou colocar ele lá num... Não, você precisa, por mais que nós tenhamos, logicamente, que casas muito boas de abrigo para idosos, e eu não sou contra isso, logicamente que existem lares que às vezes é até melhor
para que os idosos se sintam. Mas isso tem que ser feito com amor, com responsabilidade. Você não pode deixar uma pessoa agora, no momento de vulnerabilidade de vida, definhando lá e falar assim, agora eu vou viver minha vida. Não é assim que funciona. Isso não é o que Jesus pregou. Então a Bíblia diz que nós devemos o quê? Recompensar os nossos progenitores. Isto é aceitável diante de Deus. Que você tenha um olhar amoroso para aqueles que um dia... Eu fico pensando, desculpa a expressão, não posso falar isso. Vamos alinhar, coração, mente e fala, né? Eu vi com meus filhos lá, o quanto eu limpo aqueles bumbunzinhos. Quanta gente cuida daquelas criancinhas. Eu falo, Lourenço, você vai limpar meu bumbum um dia também, cara? Ele olha para mim, não, eu estou brincando, não que nós não queremos chegar nesse lugar. Eu estou brincando, mas é para você ver, os nossos pais, os nossos avós, né, eles dão tanto para nós, e nós precisamos entender que uma hora... por conta de uma questão fisiológica, corporal, as pessoas estão num declínio de vida, e nós não podemos abandonar. É lógico que existem hoje bons enfermeiros, dependendo da sua realidade, você vai conseguir ajudar dessa forma, talvez uma invalidez na velhice, nós não queremos que ninguém chegue dessa forma, por isso que nós precisamos prever a curva. Sabe o que você precisa fazer? Você que ainda é jovem, você que é senhor também, você precisa fazer musculação. Você precisa treinar, você precisa ganhar músculo para que na sua velhice você não precise de alguém limpar o seu bumbumzinho ou o seu bumbuzão, dependendo do tamanho que você vai estar lá. É verdade, hoje toda a medicina... Você sabe que hoje, se você pudesse tomar um comprimido, ele seria um comprimido de você ir fazer musculação. É essencial. E nós precisamos pregar sobre isso. Isso aqui é pregar com o jornal com uma mão e com a Bíblia na outra. A palavra de Deus vai falar que você tem que cuidar do seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Então, o que é isso? Se você criar músculos, principalmente dos membros inferiores, você vai ter uma velhice muito mais saudável. Porque se você vai perder massa magra, que são os músculos, você vai ter dificuldade, debilidade no caminhar, aí você vai cair, aí você vai tropeçar, vai ficar... Então, que você possa, independente da sua idade, se matricular numa boa academia, ter lá um bom professor de educação física lá, para que ele possa te dar os treinos de acordo com... Isso aqui eu estou pregando, mas isso é cuidado com a velhice. E se nós somos jovens e temos que prever as curvas, que nós possamos falar, que nós possamos usar com sabedoria o conhecimento que nós temos hoje científico, para que nós também possamos honrar a Deus e glorificar a Deus através do nosso corpo, para que a nossa velhice ela seja uma velhice longeva, para que a nossa velhice seja uma velhice onde nós não dependemos de remédio. Sabe aquele negócio, você chega na casa do idoso, tem um remédio para cada coisa, em nome de Jesus aqui, ninguém vai tomar remédio na velhice, amado. Ah, bispo, isso aí é impossível. Lógico que não, se você cuidar do seu corpo, se você se alimentar, se você fizer exercício físico, se você tiver uma vida de hábitos saudáveis, você vai estar construindo Eu falava sobre igreja, deixa eu fazer um parênteses aqui, que isso vai cair bem quando a gente fala de uma vida pensando na velhice, na terceira idade. Se nós formos construir a igreja do presente para o futuro, não vai dar certo. A gente tem que construir do futuro para o presente. Eu falava sobre isso na liderança avançada da nossa igreja, no treinamento CCM. Por quê? Porque eu preciso entender e prever a curva, como vai estar o mundo lá, para que eu possa construir. Senão, se eu construir no presente, quando eu chegar no futuro, eu vou falar com uma geração que não vai me ouvir sequer. Eu fico pensando, será que os meus filhos vão querer ouvir a minha pregação daqui 10, 15 anos? E eu preciso começar a preparar isso de uma forma intencional, essa próxima geração, onde eu vou lá para o futuro, e eu venho agora e começo a construir para o presente. Pense na sua vida, a mesma coisa, você precisa prever a curva. Olha lá para frente, porque vai chegar o futuro. Passando ou não, querendo ou não, vai passar 5 anos, 10 anos. A gente fala isso em relação ao nosso gráfico, né? Você está vendo aí, como é que a gente deu esse passo de fé? Ia passar 1 ano, ia passar 2 anos, ia passar 3 anos. Que bom que está passando com a gente adquirindo a nossa terra própria, não é, igreja? Então, pensa agora na sua vida pessoal, no seu casamento, no seu relacionamento. Vai passar 1 ano, vai passar 2 anos. Que você faça isso valer a pena, que você seja intencional, que você crie boas amizades, bom relacionamento dentro de casa, que você crie uma casa saudável e que você construa algo, falando de saúde, para que você chegue nesse lugar de forma saudável. Porque aí vai ser incoerente, você vai falar assim, bispo, eu não consigo, eu me entupo de chocolate, eu me entupo disso, eu entupo as veias do meu corpo. Aí você vai ficar um dia e falar, agora eu quero que o Senhor ore para que a minha diabetes seja curada. Fala, não, você tinha que ter orado lá atrás. Aí Deus fala, você foi incoerente, você se alimentou de uma forma... Eu estou falando num lugar desafiador para mim também, tá, igreja? Basta você olhar para mim, eu estou numa empreitada aqui que só Jesus dá causa. Não é fácil. Agora, nós não podemos invalidar aquilo que nós temos de conhecimento, tanto bíblico como científico. Você entendeu o recado de Deus para você? Diga amém. Então olha o gordinho que está... Não, estou brincando. Olha o abençoado que está do seu lado e fala assim, vamos cuidar do nosso templo para nós termos uma velhice saudável. Ah, meu pai tem 70 anos e corre mais que todo mundo aqui. Como é que pode um negócio desse? Não é, pá? Joga bola toda quarta-feira com a gente. E o quê? Faz gol, ele falou. Mais ou menos.
gente fala pro nosso pai assim, toda quarta-feira. Às vezes ele vai fazer o gol assim, pesa a perna, sabe aquela coisa? Aí os meninos falam assim, pô, fala pro seu pai que ele não precisa correr 17 quilômetros quando ele vai jogar bola também. Ele pode só jogar bola. Ele corre de manhã 10K e depois vai jogar. Então assim, nós precisamos chegar com 70, como está o Bispo Rai, todos maratonistas. Quem diz amém aí? Amém. Tá enredado com que você levantou a mão. Vamos fazer o projeto sede própria maratona. Vamos ser ousados aqui hoje, em nome de Jesus? Eu me comprometo esse ano com correr a São Silvestre. Quem vem comigo? Só 3. Ei, igreja fraca, eu estou aqui impulsionando você. Se aqui você não se compromete, cara, na tua casa, sozinho, você vai perder para a bomba de chocolate. Eu vi, foi o Lucão, meu presbítero, o pastor Odair, uma voz que clama no deserto. É você, Edson, com essa mão que toca no teto? É o Edson? Edson, está comprometido, quem mais? Vai, e todos vocês vão fazer um pix para Sérgio também, abaixa a mão. Enoque, quem é esse de óculos escuros? Doutor Paulo! Oh, mas olha só, a gente vai ter que treinar até lá também, porque chegar para correr a São Silvestre e ter que ir de ambulância também não vale. A gente tem aí alguns meses, quando que é a São Silvestre? 31 de dezembro. É o número 100. Cara, a gente vai correr, e quem correr o número 100 é como se tivesse corrido todas as outras 100. Então, as 99. É que nem o último jogo de quarta, né? Quem ganhou o último, ganhou todos. Então, temos aí alguns aventureiros. Estaremos lá, em nome de Jesus. Mão na Bíblia, mão no coração. Não vou nem olhar para minha esposa. Estamos comprometidos para a glória de Deus. Segundo ponto de hoje. Mais um aí, vai. Tem mais um para correr com a gente? Quem? Os Bispo Maurício. Querem infartar o Bispo Maurício. Já foi essa época o Bispo Maurício. O Bispo Maurício está de férias. Acho que ele não voltou ainda. Voltou? Mas ele não se manifestou. Cadê ele? Ele correu. Você está aí em cima, Bispo Maurício. Você vai correr também, Deca? Amém. Mas não vale correr com o que nem você corria lá na década de 80, que era com o bilhete do trem no bolso. Ele corria com um negócio, se parar, eu paro lá na Barra, não, qual que é ali? No Gazeta, pego o trem e chego lá, o metrô. Não vale. Temos que subir a Brigadeiro, hein? Vamos lá, vamos treinar para isso. Deixa eu voltar para as coisas do Espírito. Não que isso não seja do Espírito, mas vamos lá. Eu achei que ia ter mais homem. Terça-feira eu vou levantar mais homem para correr com a gente. Vamos lá. Famílias felizes não têm relacionamentos hostis com rivalidade e independência. Eu posso ouvir um amém da igreja? Amém. Você sabe que é triste a gente ver tanta família vivendo dessa forma, com hostilidade, de forma áspera, mantendo rivalidade dentro de casa, sem laço de amor. Isso não é vontade de Deus. Sabe, todos independentes uns dos outros. Família não é para ser independente, família é para ser unida. Senão, para que morar junto? Minha mãe falava assim, a nossa casa não pode ser uma rodoviária, que um chega no horário, sai outro. É lógico, tem um mundo moderno. Todo mundo tem suas obrigações, mas espera aí, não pode ser aquele negócio, um trancado em cada quarto, um não fala com o outro. Você tem que ter pelo menos um tempo ali de amor, de sentar à mesa junto, de comunhão. Por quê? Isso não é família. Se é uma coisa rival, hostil, isso não é família. Então, uma família fora dos parâmetros de Deus tem os membros vivendo de uma forma independente. É como eu disse, cheio de rivalidade, de disputa, de concorrência. Como é que você concorre com a tua esposa, com o teu filho? Não pode um negócio desse, cara. Você não é concorrente, não. Vocês são do mesmo time, vocês são famílias, sabe? Não pode ter um lar cheio de rivalidade, de disputa, de hostilidade. Um espeta o outro, um fala um negócio, o outro responde, um dá uma palavra aqui, fala, eu não vou deixar barato. Não existe laço de amor numa família assim, não tem respeito. Mas isso é uma família que está doente. A sua família não pode ser uma família doente, sua família é uma família saudável, porque Jesus na cruz já venceu todo o mal por você e pela sua casa. A pergunta que eu faço, qual que é o resultado então de uma família que vive dessa forma? Eu vou te falar o resultado, maridos frustrados. Por quê? Porque se ele olha para casa, ele não vê na esposa, não vê nos filhos, não vê um lugar de paz, ele vai estar frustrado. Mas, além do marido frustrado, a esposa vai estar entristecida, os filhos vão estar perdidos. Em outras palavras, o resultado de um lar totalmente desajustado é dor, é sofrimento, é mágoa, é falta de paz, é falta de felicidade. Mas Deus, igreja, na sua infinita graça e misericórdia, através da Sagrada Escritura, Ele pode nos ajudar a ter uma família feliz. Eu não sei o que colocar aí dentro, mas eu vou falar o que Deus fala na sua palavra. Deus pode nos ajudar a ter uma família feliz, igreja. E não só pode, como Ele quer, porque só o Senhor é o caminho. Aliás, Ele é o único caminho. Então nós vamos ver alguns pontos aqui, alguns princípios também. Sabe que é muito prático esses cultos, para você não ficar gasoso aí, não ficar num lugar, para você aterrissar isso no teu coração. Como ter uma família feliz? Eu tenho falado sobre isso, casamento feliz. Olha só o primeiro. O casamento, ele deve estar... Você sabe o que é isso?
Vou ensinar você. Mateus 19, 4 em diante. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? O que o Criador fez? Só para deixar claro. Homem e mulher. Aí ele diz no verso 5. E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O que é isso que Deus ajuntou? Se eu ouço a voz do homem, se eu ouço a voz da mídia, se eu ouço a voz do meu coração, eu não estou ouvindo a voz do Criador, eu estou ouvindo a voz do homem. Então a voz do homem fala: está difícil, separa. A voz do Criador fala: casamento é vitalício, não separe o homem. Então não dá para a gente pôr numa mesma balança, porque não tem comparação a nossa vontade, o nosso querer com a vontade de Deus. A gente não está aqui para falar: eu penso assim, eu não concordo. Hoje o crente fala: eu não concordo. Deixa eu falar uma coisa, alecrim dourado, você não foi colocado numa cadeira para você concordar nada, não. Deus chamou para se submeter em obediência à palavra dele. Eu não sou eu concordo, eu não concordo. Eu imagino Deus olhando assim, falando, eu falo, ele olha para os anjos e fala: eu conto, vocês contam, anjos, para eles. Sabe? Vocês não estão aí para querer concordar com... Vocês têm que se submeter. A gente se submete, crente se submete a Deus. Ele é o Senhor. Quando a gente fala assim: Senhor, eu te recebo, eu te confesso como Senhor e Salvador, eu estou recebendo um Salvador e um Senhor, tem um senhorio. Eu não posso falar: eu recebo Ele como Senhor, mas eu sou o Senhor da minha vida. Então não houve conversão. A conversão justamente eu não sou mais o dono da minha vida. Eu agora tenho um Senhor que manda na minha vida. E Ele manda e eu obedeço e me submeto. E isso aqui é ser crente. O povo confunde um pouco as coisas. Não, meu corpo e minhas regras. Você está louco, cara. Você não tem regra, você tem que submeter à vontade de Deus. Então o que Deus Ele ajuntou deve ser legalizado aqui na terra, para que todos saibam que foi Deus que ajuntou. Alguém vai dizer: mas bispo, eu não posso só morar... Os jovens da última fileira, escuta isso aqui. Não só os jovens, os viúvos também. Eu não posso só morar com a minha namorada e dentro de casa. Cara, não pode só pôr sua namorada. Isso é carne. Isso é vontade do seu coração. Isso não é aliança, isso não é submetimento. Sabe, isso não é a vontade de Deus. Isso é o que a sociedade que jaz o maligno prega. Olha o que Paulo vai dizer em Romanos 13:1. Todo homem seja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Eu não concordo com tal político. Não há autoridade que não proceda de Deus. A gente deve se submeter. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Então vamos deixar uma coisa clara em relação a casamento. Eu falo isso com muito amor, amado, mas eu preciso te ensinar a você estar debaixo do princípio da bênção de Deus. Se existem leis, legislações, constituições, se existem governos, é porque Deus instituiu para o nosso bem. Deus instituiu para a nossa segurança. Então, se você por acaso tem uma relação que você juntou lá no passado, não tinha conhecimento, você não tinha... A Bíblia fala assim, eu disse quinta-feira: Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Você fala: bispo, eu não sabia disso. Amém. Deus não vai pesar a mão sobre você. Mas se você está sentado aqui ouvindo essa mensagem, é porque chegou a hora de você ter o conhecimento certo. Então regularize o seu casamento diante dos homens e diante de Deus. Simples assim. Aí o homem vai falar: eu não vou. Cara, com todo respeito, se o cara que está do teu... Mulher, se o cara não tem coragem de pôr um anel no teu dedo, de assinar um documento, o que você está fazendo com esse cara? Esse cara não pode te representar em nada. É um Smurf. Então homens de verdade colocam um anel na mão da mulher, um anel no dedo dele, respeita essa mulher, honra essa mulher e provê essa mulher tudo que ela precisa. Isso é casamento. E vice-versa, a mulher se submete e vai amar o marido, e vai se sujeitar, e vai honrar o marido, como diz a palavra. Então um casamento deve ser legalizado. E eu não estou falando aqui que você tem que fazer uma festa de R$200 mil, R$300 mil, e chamar o fotógrafo e sair pomba da caixa. E, cara, se você quiser fazer isso, faça também. Você tem verba para isso, faz. Mas você pode vir aqui na frente, a gente pode orar por você em nome de Jesus. Homens de Deus que foram levantados de forma espiritual, com autoridade, para celebrar um casamento. Isso é um pastor, ele vai vir aqui representando Deus, ele vai orar pela sua vida, e você vai estar ali legalizando. Logicamente que depois de você ter... a gente sempre casa as pessoas depois que elas primeiro se acertam na justiça. Então a gente só casa pessoas que tenham certidão de casamento civis. Então você vai lá, é um princípio. Qualquer igreja séria deve fazer isso. Primeiro você casa no civil, depois você vem aqui e a gente vai casar. Ou alguns fazem um casamento com efeito civil, né? Que aí o bispo vai lá e assina na hora aquela questão. Independentemente do processo, a verdade é que nós precisamos estar regularizados, tanto com a lei dos homens e principalmente com a lei de Deus. Então eu estou pregando para alguém aqui hoje, pode falar assim: bispo, mas eu me juntei lá atrás. Tá bom, então chegou a hora de você. Aí alguém fala: mas eu já tenho até filho. Eu vou contar um testemunho para você. Eu conhecia uma família, alguns anos no ministério, que o marido se juntou com a esposa, não eram casados legalmente, e eles já tinham 2 filhos. E quando eles casaram, foi a maior alegria dos filhos.
Então você que já tem filho, você vai ver, experimentar dos seus filhos se alegrando de ver você regularizando, você homem, você esposa, regularizando diante de Deus a sua situação. E mais uma vez, não precisa de muita pompa não, se você não quiser. É uma oração, é uma palavra. É você estar debaixo da bênção de Deus. Isso cabe no seu coração, amados? Entenda, não é a vontade do Fernando Brant, é a vontade de Deus. E eu estou aqui pregando a vontade de Deus para a sua vida. Segundo ponto, o casamento deve ter o que, igreja? Amor e respeito. Mateus 7,12 diz assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então, você que é casado, dê ao seu cônjuge aquilo que ele deseja receber. Cara, nenhum amém, não é possível. Vamos lá, maridos e mulheres, dê ao seu cônjuge aquilo que ele deseja receber. Amém. Logicamente que aquilo está dentro da palavra. O meu marido é pervertido, então ele precisa de uma conversão. Minha esposa é pervertida. Agora, dentro dos parâmetros bíblicos, tem que pregar pensando na curva da geração, né? Dentro dos... meu marido faz umas propostas para mim. Cara, esse cara precisa parar de ver besteira na internet, ele precisa se converter. Essa que é a verdade. Então, dentro dos parâmetros bíblicos, nós precisamos servir o nosso cônjuge com amor. Então a Bíblia fala assim, você vai dar, como é que nós lemos agora? Tudo, pois, quanto quereis aos homens, façam assim. Fazei o bem também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então, se você vai fazer isso aos homens, eu sempre falo, ao teu próximo, o teu mais próximo é aquele que dorme ao seu lado. Então, você marido, você esposa, você deve servir ao seu cônjuge da melhor forma. Você tem que servir para que ele seja uma pessoa alegre. Aí vai falar assim, não, eu não gosto de fazer isso. Cara, você não entendeu o que é casamento. Casamento é submetimento. É lógico que tem acordos, é lógico que tem... Mais uma vez eu estou falando dentro dos parâmetros bíblicos, tá bom? Para deixar bem claro. Agora, que você, esposa, sirva o seu marido. Eu não estou falando só da vida sexual, não, isso também. Mas estou falando dentro de casa, nas relações, nos hobbies, nas questões. E vice-versa, o marido sirva a esposa. Cara, é tão bom você poder servir alguém em amor. É tão satisfatório. A Bíblia fala que é melhor dar do que receber. Aí nessa hora ninguém quer ser crente. Nessa hora, como dizem, vinde a mim, eu só quero receber, só quero receber. Não, você está num lugar de ofertar, você está num lugar de servir. Isso é casamento. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Se você quer servir todos, comece pela tua esposa, comece pelo teu marido. Sirva ele em amor, sirva ele com o teu corpo. O corpo da esposa não é mais da esposa, o corpo do marido não é mais do marido. Alguém vai dizer, bispo, como é que fica esse negócio de relação sexual? Quando que eu tenho que comparecer? Eu vou ensinar para você nunca mais aprender. Porque eu não sei, sabe, o meu marido é incansável. Homem é incansável mesmo, filha. E dá graças a Deus, porque tem uns homens que eles são cansáveis. O cara está lá, respirando por aparelhos. Então, se o seu marido é incansável, levanta a mão da glória a Jesus, porque a coisa está feia aí fora. Você já não vai achar homem. E quando acha homem, é uns homens lá, frouxos. Então, se tem um cara viril dentro de casa, louva a Deus por isso. Eu sei o que eu estou pregando, a gente aconselha casais, não se esqueçam disso. Então vamos lá, esposa, maridos, qual que é essa questão de relação sexual? Isso, quando que eu tenho que servir o meu marido com o meu corpo e quando eu tenho que servir? Toda vez que o outro tiver vontade. Esse é o parâmetro bíblico. Porque se você não suprir essa carência, o inimigo vai achar uma brecha e o apóstolo Paulo vai falar assim, para que não sejam interrompidas as suas vozes orações e também para que o inimigo não ache brecha, não semeie. Então, as relações sexuais, elas não podem ser interrompidas na vida de um casal. Isso é felicidade. O único interessado com que um casamento não tenha relações sexuais é o inimigo. Por quê? Porque ele vai começar a colocar caraminhola na cabeça de um, na cabeça do outro, aí quando vê, já tem, também não me serve, também não compra essa, também não sei o quê. Aí o que eu disse, alguns cultos. Aí o marido vira um mendigo sexual. Aí eu vou falar para você, esposa, se você não está tendo relação com seu marido, de duas uma. Ou ele precisa de uma questão hormonal, ele precisa de um médico e procurar, porque pode ser isso. Hoje a gente sabe disso, a gente não pode negar a ciência. Ele pode estar com uma baixa de testosterona, algum hormônio, você pode procurar profissionais bons que vão ajudar nessa questão. Isso é uma realidade. Às vezes é uma picadinha lá que o seu marido vai acender e vai falar, Jesus, onde estava esse homem? Onde estava? É verdade. E aí você salva um casamento com um endocrinologista muitas vezes. É verdade, igreja, não estou brincando não. Agora, de duas uma, se ele não está com esse problema, o seu marido está afundado na pornografia. E eu tenho que pregar isso. Eu sei que é forte, difícil de ouvir, porque um homem saudável, ele precisa, ele vai estar, e vice-versa. Então, o inimigo vai achar uma brecha. Então, hoje a gente vive uma geração de homens casados viciados em pornografia. Isso é uma astúcia do maligno. Então, esposa, não prive o seu marido. Marido, não prive a sua esposa. Isso é a vontade de Deus. Deus falou, não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer uma esposa que lhe seja idônea, uma auxiliadora. Então, Deus, na sua sabedoria, na sua soberania, Deus cria
a família, o matrimônio, para que haja relação sexual. O inimigo fala, não, relação sexual no casamento é cansado, é feio, é não sei o quê, bom é antes do casamento, bom é fora do casamento, bom é com sei lá o quê, com amante, com as mulheres não sei da onde. Não. Sexo saudável, sexo seguro é aquele que é feito debaixo da bênção de Deus dentro de um casamento. E esse é o deleite do marido e esse é o deleite da esposa. Que a gente não pode ter vergonha de pregar sobre isso, porque tem casamentos indo para o ralo por conta dessa questão. Então, maridos e esposas, conversem sobre isso. Tem que suprir um ao outro sexualmente. Essa é a vontade de Deus. Em nome de Jesus. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Efésios 5:33 diz assim, não obstante, vós, cada um de per si, ame a própria esposa como a si mesmo. A esposa respeite o marido. Falamos sobre isso domingo passado. Então, maridos, demonstre o seu amor pela sua esposa, porque a esposa precisa ter um amor demonstrado. Esposa, respeite o seu marido. Um homem precisa se sentir respeitado dentro de casa. Um homem precisa se sentir validado dentro de casa, para que ele se sinta ali útil muitas vezes. Você fica falando, você não presta, você é isso, você é aquilo. É a mulher rixosa, está destruindo com as próprias mãos e com as palavras o lar. Eu já falei, mulher, você é edificadora do seu lar. Eu não falei não, a Bíblia fala isso. Você tem o poder de construir um lar espetacular. Esse é o poder de uma mulher. Agora, se você for sábia, se você for tola, você vai destruir o seu lar. Então, maridos, demonstre o seu amor pelas suas esposas, porque elas são mais frágeis, como diz a palavra. Não são fracas, são mais frágeis. Então, nós precisamos demonstrar para que a mulher se sinta segura, para que a mulher se sinta amada, que a mulher se sinta ali, sabe, valorizada. Mas o homem também precisa se sentir respeitado dentro de casa. Posso ouvir um amém, igreja? Amém. Terceiro ponto, as palavras trocadas devem ser doce. Então, se a sua palavra é amarga, para com isso dentro da sua casa. Ninguém aguenta. Mano, para pensar, você trabalharia numa empresa hostil, onde todo mundo se xinga? Você fala, eu não volto mais nesse lugar. Não é verdade? O chefe grita com o funcionário grita com o chefe, os colaboradores brigam entre si. Você vai falar todo dia, meu Deus, vou entrar para aquele caos de novo. Mas por que a tua casa se aguenta isso? Por que na casa você se submete a uma casa de ira, de gritaria, de briga, de contenda? A sua casa tem que ser uma extensão do céu, cara, em nome de Jesus. O melhor lugar, independente de bens materiais que você esteja, a sua casa, ela deve ser um verdadeiro lar. E lares são aqueles que não tem que ter uma geladeira cara, que abre 3 portas, um sofá que vira, um sofá que anda sozinho. Não, casa harmoniosa, lar, é ter um sofá que anda sozinho. Tem um botãozinho assim, vocês nunca viram isso? Vocês estão... Você assenta assim, aperta o botão. Eu não vou dar nomes, tem irmãos aqui que tem um. Você aperta assim, eu estava na casa de um abençoado, eu sentei, o sofá começou a descer, eu falei, esse sofá já te põe no espírito, você já cai e deita e logo pega no sono, ele vai deitando para trás. Mas não é sobre o sofá, não é sobre isso. Eu estou brincando aqui, lógico que você pode ter, você tem condição para isso. Eu estou falando que é sobre o sentimento que tem naquela casa. O que a Bíblia diz? Quando entrares em casa, diga, paz seja nessa casa. Onde você pisar a planta dos teus pés, sem falar, chegou um homem de Deus aqui tem que ter paz. Aqui tem que ter harmonia, não pode ter gritaria. Amém, igreja? Salomão diz em Provérbios 15:1-4, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama o quê? Loucura. Estultícia é loucura. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então o Senhor, Ele está dentro das casas. Você precisa entender isso. O Senhor é morada ali, o Senhor é a rocha da tua casa. A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Então nós não podemos ter língua perversa dentro de casa. As palavras trocadas têm que ser doce. Quando você for abrir a sua boca, tem que ter uma palavra doce, uma palavra de estímulo, uma palavra de incentivo. Amém, igreja? Quarto ponto, fidelidade é o quê? Essencial. Eu costumo dizer, quando eu falo sobre casamento, não adianta você chegar e falar assim, eu sou 99% fiel à minha esposa. Cara, não vai dar certo. Eu sou 99% fiel ao meu marido, bispo. Tá, e esse 1%, ele é suficiente para destruir a tua casa. Você está na teologia do Wesley Safadão, 90% homem, sei lá o quê, que ele canta. Não é essa a teologia do céu, é 100% fiel um ao outro. Hebreus 13:4 diz assim, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Olha só, um lar, ele está falando de um matrimônio, ele tem que ser sem mácula. Então você tem que entender que quando a gente fala das questões sexuais, saudáveis, é você não deixar mácula entrar nesse lugar, é você não deixar coisas pervertidas entrarem nesse lugar. Amém, igreja? Amém. Vamos para frente que eu tenho muita coisa para falar. Vamos para o próximo, 5º ponto de hoje. Educar filhos com... Tem pais aqui em nome de Jesus? Amém. Educar filhos com... Então você tem que saber educar o seu filho com amor.
O que é educar o filho com amor? Olha o que diz Salomão em Provérbios 29:15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem envergonhar a sua mãe. Então essa vergonha que Salomão está falando aqui, no alto da sua sabedoria, não é só quando você está andando no shopping e o filho está fazendo a birra lá. É lógico que às vezes o pai fica constrangido, que o filho está fazendo a birra no supermercado, se joga no chão, aquela coisa toda. O que está dizendo aqui é que um filho, ele que não é disciplinado, ele vai envergonhar os pais no futuro. Um filho que não é disciplinado, que ele não é ensinado, existe outra expressão que a Bíblia diz que não é inculcado. Você não inculca a palavra. Ao entrares, ao saíres, ao sentares na mesa, inculcarás a palavra nos teus filhos. Quando você não inculca a palavra, então você vê que não é na igreja que vai inculcar a palavra, porque na igreja ele fica 2 horas semanais, é no dia a dia, é no carro, é quando ele volta da escola, é quando acontece uma adversidade, você vai ensinar ele como lidar com os problemas de acordo com a visão bíblica, é você inculcar a palavra, é ele olhar em você pai, em você mãe, um exemplo bíblico, não com o que você fala, mas com o que você vive de atitudes. Então isto você precisa entender, que quando não acontece, às vezes lá na frente o filho vai envergonhar o pai. Então nós, você talvez como eu, que tem a oportunidade de ter filhos ainda numa idade de ensino, numa primeira infância, talvez numa segunda infância, numa pré-adolescência, nós precisamos entender que nós temos uma janela preciosa, onde nós devemos de forma intencional colocar tudo que é valor do reino, tudo que é valor cristão dentro da cabeça dos nossos filhos, dentro do coração dos nossos filhos. Então, filhos precisam de disciplina, amém, pais? Os filhos precisam ser disciplinados. Filhos educados com vara e disciplina se tornam sábios. E eu preciso... deixa eu ler Colossenses aqui antes de eu fazer o parênteses. Colossenses 3:21 diz assim: pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Por que tem esse alerta aqui da palavra do apóstolo Paulo? Porque tem pai, desculpa a expressão, que é muito chato, cara. Jesus Cristo. Tem pai que fica irritando, brincadeira, fica pondo apelido no filho. O filho está constrangido, o filho não está gostando, e o pai está ali de uma forma, sabe... irreverente, eu não sei. Então nós precisamos também tomar cuidado, porque não tem só filho difícil, tem pai que é muito difícil. Tem pai que olha assim e fala: esse cara não podia ser pai. Você já pensou isso? Acho que não tem ninguém. Eu posso dar um exemplo aqui. Vou ter um pai lá no meu prédio, cara, com todo respeito, que ele não me ouça, mas eu falei: esse cara não merecia, ele tem 3 filhos homens. Eu olho aquele cara, eu não posso expressar o que eu sinto. Eu queria dizer que era um... Não vou falar. A palavra babaca é pegar mal, né? No domingo de manhã. Mas assim, ele é um bobalhão. Cara, a primeira vez que a gente foi... Era dia dos pais, fizeram uma brincadeira no prédio, pais contra filhos no futebol. Cara, você vai jogar contra criança de 7, 8 anos? Cara, olha o meu tamanho. Olha o tamanho do Lorenzo. Se eu jogar que nem eu jogo de quarta-feira, eu mato meu filho. Então você vai... Só que também você não vai aliviar, você vai... Sabe aquela coisa? O cara amarrando a chuteira, eu já falei: esse cara vai jogar, ele tá achando que vai jogar a final da Copa de 98. O cara entrou, o primeiro chute dele, o cara deu um chute, pegou na criança. Eu olhei e falei assim: mano, esse cara é sem noção. E aí ele entrou com o pé e machucou um e foi. Eu falei: meu Deus do céu. Foi a minha primeira experiência com esse pai mamão. E aí toda vez ele tá, eu falo assim: coitado desses 3 moleques, cara, o que vão ser da vida? O jeito que ele grita com os meninos, o jeito que ele tira os meninos da piscina, o jeito que ele põe os meninos na piscina. Eu fico olhando aquilo e falo: que falta de sabedoria, vai trazer vergonha lá na frente. Por quê? Porque nessa janela o cara não está ensinando os filhos a serem homens de verdade, com amor, com respeito, sabe, trazendo a verdadeira virilidade. Então nós pais precisamos ter muita sabedoria em como nós vamos educar os nossos filhos de forma intencional, sabe? É triste você ver, porque você fala: a gente tem tanto conhecimento, dá vontade de pegar aquele cara assim e falar assim: pelo amor de Deus, cara, você está acabando com a vida dos seus filhos, o jeito que você fala com eles, o jeito que você briga, o jeito que você expõe eles aqui embaixo na frente das crianças. Não faça isso. Mas quem sou eu na fila do pão para falar com o filho dos outros, com o pai dos outros, né? Mas nós temos que ter essa responsabilidade diante da Bíblia de nós não sermos esses pais. Nós não podemos, sabe, não confunda também, porque a Bíblia fala da vara e da disciplina, não confunda essa vara e essa disciplina com irritação e chatice com o seu filho. Então não é para você também ser aquele... E aí nós temos que ter sabedoria como os pais, quais são as guerras e as lutas que nós devemos ser mais incisivos e quais não. Porque o pai fala assim: não posso deixar passar nada. Aí o filho levanta da cadeira, o filho dá uma gritada, o pai já... Ei, você quer? Cara, calma, ele é criança também, você tem que saber entender. Então, desde lá atrás, né, a gente teve esse acordo. Quais são as guerras que nós vamos falar? Aqui a gente se posiciona de forma intencional, forte e talvez bruta. Agora, se a gente for fazer isso em toda guerra, o filho deixou cair o suco. Você deixou cair o suco, você não percebe. Cara, você vai viver brigando com o teu filho. Ele é uma criança. Eu ouvi um grande homem falando, o Lourenço tinha acho que 2 aninhos, e um cara super
bem na criação de filhos. Ele falou assim, você precisa lembrar, pai, que você tem 30, o teu filho tem 3, tem 4. Você quer cobrar o teu filho com a cabeça de vida que você tem de 30 anos? Então ele vai pôr o Todd, vai cair o Todd. É natural que caia. Você está achando que seu filho vai... Você não quer desenvolver a coordenação do seu filho? Encava lá, Lorenzo, vira o Todd aí. É lógico que vai cair, vai... Agora eu já estou prevendo a curva. Eu não vou ficar gritando, de novo caiu o Todd, Lorenzo. Oh, cara, ele tem 3 anos da época, ele tem 4 anos. Agora, se for um cara de 40 anos virando o Todd, você vai falar, ô queridão, você não consegue bater a colherinha aqui e pôr no pires? Tá difícil? Agora, para criança... Vai pegar o suco na geladeira, eles vêm com o suco, você sabe como é filho, vem assim, você fala, não, vai virar, vai ver o quê. Agora, se você for brigar toda vez que seu filho for, deixou a toalha, foi tomar banho, não sei o quê. Então assim, pais, tenham sabedoria, quais são as guerras. Agora, teu filho está vendo uma coisa que não presta, seu filho está falando alguma coisa indevida, seu filho está por um caminho de desvio, que você sabe que aquilo pode ser desvio de caráter, você vai se posicionar, ali, aquela guerra é tua. Os pais estão entendendo? Cara, a gente precisa criar nos nossos filhos um senso de pertencimento. A identidade deles é firmada do 0 aos 7 anos, depois no máximo até os 12. Se você não criar identidade nos teus filhos, depois ele vai achar que ele é alguma coisa que ele não é de fato, e aí é o que a Bíblia falou, lá na curva, lá na frente vai trazer vergonha. Não é o teu filho criança esperneando no shopping. Isso toda criança faz, grita, dá vergonha pro pai, eu não vou, você não sei o que é. Isso é normal. Eu falei do cara que vai tirar o filho da piscina, mas quando eu vou tirar a Kiara da piscina, tem que ter uma sabedoria, um jogo de cintura. Cara, aquela menininha, aquela é uma benção, mas ela também tem uma personalidadezinha e eu tenho que saber jogar com aquilo, porque senão toda vez eu vou ter que tirar ela. Então vamos, que ela já tem uma coisa lá em cima para fazer evento, você quer, se quem chegar primeiro ganha. Aí com ela é competição, tem que ser, quem chegar primeiro ganha, eu e o Lourenço estamos na frente, ela sai e fala, eu vou ganhar, fala, glória a Deus, vai ganhar, vai, ganha, vai. Quem apertar o botão primeiro, sou eu, é o Gugu na minha casa, eu com meus filhos tirando da piscina, vamos, quem apertar o primeiro botão ganha, o Lourenço está na frente. Senão não sai. Eu posso ficar gritando, você vai sair, você não vai jantar hoje, você não vai fazer o que hoje. Aí está todo mundo olhando lá e fala, coitado dele, perdendo para a filha. Ou eu gamifico a coisa. Tem que ser gamificado com... Você tem que saber cada filho, amém? Agora, se eu gritar com o Lourenço ele vira um... Ele se esconde no coiso, é outra forma de falar. Esse é o problema, o pai quer tratar os filhos tudo igual, mas cada filho é de um jeito. Imagina se Deus tratasse todo mundo da mesma forma. Mas Deus trata a gente, de forma individual. Pais, tratem os seus filhos de forma individual. Amém? Oh, glória a Deus. Acho que isso aqui vai ter que virar outro livro, né, igreja? Eu vou ligar para o autor de José, o filho amado, irmão odiado. Vou falar, como que você fez para escrever esse livro aí? Porque a gente precisa ensinar as famílias. Terceiro ponto de hoje, a questão da insatisfação no lar. A raiz, igreja, da insatisfação, ela é a falta de paz com Deus. E quanto mais a família, ouça o que eu vou dizer agora, quanto mais uma família se afasta de Deus, mais insatisfeita ela é. A gente tem uma tendência, o inimigo tem colocado isso, que se você não for no domingo de manhã para ir num churrasco, para ir num almoço, você vai ser mais feliz. Quanto mais se afasta de Deus, mais insatisfeito você é. Porque se o seu coração é um coração que já foi circuncidado pela palavra, ele vai anelar pelas coisas do Espírito. Ele vai desejar as coisas do Espírito. E momentaneamente, parece que a tua carne ela vai ter um prazer maior quando você está num outro lugar, na praia, não sei o quê. Mais uma vez, não que não seja errado você tirar suas férias, tudo isso. Mas estou falando, sabe aquele cara que troca o domingo, que troca o dia da comunhão, que troca as coisas espirituais? Quanto mais afastado do Senhor, mais insatisfeito você fica, uma família fica. Então, o marido insatisfeito dentro de uma casa, ele é presa fácil para a cilada de Satanás. Uma esposa insatisfeita no seu casamento é presa fácil para Satanás. Filhos insatisfeitos dentro de uma família são presas fáceis para Satanás. Nós não podemos deixar isso cair no nosso coração. A primeira mensagem dessa série, talvez você vá se lembrar, eu falei sobre os tipos de famílias disfuncionais. Vocês se lembram disso? Foi a primeira mensagem. Justamente porque através dessa disfuncionalidade emocional dos membros ali da família, é colocado um sentimento de insatisfação na mente das pessoas, na mente de cada membro ali da família, e dessa forma o diabo ele está agindo e ele vai tentando afastar as pessoas de Deus. Então nós não podemos deixar essa questão dessa insatisfação emocional ser instalada pelo Satanás no nosso coração, porque senão a gente vai se afastar de Deus cada vez mais, e quanto mais a gente se afasta de Deus, eu posso assegurar você, mais longe, insatisfeito e mais decadente vai ser o coração daquela família. Não tem como você se afastar de Deus e ser feliz. Não tem como uma família se afastar de Deus e ser feliz. Então, uma família longe de Deus, ela vai se tornar insatisfeita com a vida. E quando esse sentimento vai se instalar na mente de um membro da família ou no coração de uma pessoa, a busca por algo que satisfaça
Sabe o que gera, igreja? Gera um vazio. Sabe aquele vazio na alma, aquele vazio, a pessoa que não tem perspectiva de vida? Por quê? Porque tem uma falta de Deus. E aí isso é o quê? Isso é um prato cheio para o inimigo. Isso é um prato cheio para Satanás. Então esse vazio ele tem sido preenchido, sabe pelo quê? Por uma busca desenfreada por dinheiro, uma busca desenfreada por sucesso, por fama, por like, por engajamento, por popularidade. Você precisa prever essa curva em nome de Jesus. As igrejas, os homens sérios de Deus, eles não estão falando como deveria dessa questão. E eu tenho olhado para isso num olhar assim de pastoreio mesmo e feito. Essa questão de tecnologia, de geração dopaminada, isso aí vai dar ruim no futuro. Já está dando agora. Mas se você for prever a curva, essa busca por popularidade, por engajamento, por fama, por like, por visibilidade, tudo isso, isso aí vai dar ruim. Isso tem tomado famílias, desde os pais até as crianças que estão sendo expostas a essa cultura maligna. Quanto mais pequenas elas são e são expostas a isso, é algo maligno que vai colocando no coração delas. A pergunta que eu faço, você sabe qual é um dos grandes problemas de pessoas insatisfeitas, pessoas mal amadas, pessoas que vivem nesse lar que eu estou pregando desde o início, que é um lar hostil, que promove rivalidade, esse lar que está longe? Sabe qual que é o maior problema de tudo isso? É que no meio desse cenário, o diabo coloca uma voz chamada suicídio. Existe hoje, e eu estou orando e preparando em Deus com muita seriedade, eu creio que esse ano eu vou conseguir trazer uma mensagem sobre isso, a geração dopaminada. Tudo que você faz é para gerar prazer e dopamina no seu, e você nem percebe. Tudo. Então, quando você não tem a dopamina, você vai entrar num lugar que você não sabe conviver. É por isso que você pega o seu celular, a cada 5 minutos tem que olhar e ver se alguém curtiu uma foto, rodar, ver se chegou uma mensagem, porque aquilo vai destravar no seu cérebro, vai gerando dopamina, você vai acostumando e você se vicia naquilo. E aí você vive a sua vida sempre buscando algo que vai te dar prazer. Aí, quando você está num lugar de ócio, você não sabe lidar com aquilo. E aí você acha, eu estou depressivo, eu estou com burnout. Não, você só está com excesso de dopamina, só tem que deixar o teu cérebro ser desintoxicado desse negócio. E isso está sendo, tudo vai estimulando, os estímulos visuais, tudo. E a gente precisa tomar cuidado com isso, por quê? Porque existe uma voz que o inimigo coloca no meio disso tudo, que é a voz do suicídio. O suicídio, ele é um grave problema no mundo todo. Você sabe que a cada 40 segundos alguém se mata no planeta. Já é a segunda causa de morte entre os jovens. E vira e mexe, você sabe que as séries, os filmes vão trazer à tona toda essa questão. E para um jovem, ou talvez até mesmo para uma criança, que não tem no seu lar um refúgio, as opções apresentadas pelo mundo começam a tomar força na sua mente. As opções apresentadas para os jovens, através das séries, vai tomando força e vai tomando lugar, porque não existe vazio que não seja ocupado. Por isso nós precisamos estar atentos. Qual que é o vazio que está no nosso coração? O inimigo não vai deixar esse vazio, ele vai ocupar com alguma coisa. A pergunta que eu faço é, onde que está a família nessa hora? A pergunta que eu faço é, onde que estão os pais, quando se fala de jovens, de crianças? A verdade é que a família que está ausente, está longe dos princípios de Deus, vai gerar essa brecha no coração, não só das crianças, no coração do pai. Então os pais estão colocando os interesses pessoais acima das necessidades dos filhos. E eu volto a dizer, pai do meu coração, se você tem um filho, e quando eu prego, com todo respeito, em nome de Jesus, tenha entendimento, quando eu falo você que tem filhos na idade até os 7, 6 anos e até os 12, você tem a oportunidade. Aí vai ter o pai e fala assim, mas meu filho já cresceu, não tive essa oportunidade. Amém, mas sempre tem a misericórdia de Deus, tem o milagre de Deus. Deus é um Deus que vai buscar e vai curar os corações, os traumas do passado. Mas eu não posso também desperdiçar a oportunidade de pregar para pais que têm essa janela para produzir os seus filhos, para treinar os seus filhos, para ser intencionais na criação dos seus filhos. Vocês estão me entendendo isso? Porque uma vez eu estava aprendendo sobre isso, aí veio uma mãe revoltada, você fala, mas o meu filho, eu falei, eu tenho culpa que o teu filho já tem 30 anos. Eu não posso ensinar os jovens pais a cuidarem porque eu estou ofendendo. É a geração de hoje. Eu falo, é por isso que o seu filho deve ser doido da cabeça, porque se a senhora se ofende porque eu estar ensinando pais. Eu estou falando a verdade, lá no antigo ministério, eu falei sobre isso, a mulher veio na frente, bispo Fê, o senhor tem que ter responsabilidade, porque eu já tenho um filho de 30 anos, quando o senhor falar isso, como eu me sinto no culto? Eu falo, querida, é justamente por uma mãe como essa que teu filho deve ser 13 da cabeça. Porque a senhora está achando que eu vou parar a pregação para falar, temos uma abençoada que não teve essa oportunidade de ensinar o filho com 12 anos, então agora vamos falar, não vamos falar sobre isso para não ofender o coração dessa amada. Cara, que geração é essa? Vocês acham que é fácil ser pastor no século 21? Você sai do culto e fala, não, foi uma benção a palavra. Aí a irmã vem falar que ela se sentiu ofendida porque eu falei que não pode oferecer os 5 ministérios que é mulher, né? Eu aprendi que tem as 5 solas também, que a gente...
Vamos voltar para o Espírito. Então existem pessoas que, você sabe, não querem ouvir sobre esse tema, justamente porque a família não é a prioridade. Se você foge quando o tema é família, é porque você está mostrando com a sua comunicação corporal que ela não é a sua prioridade. Você tinha que estar aqui falando, fala mais, conta mais, não para, Bispo Fê. Isso está edificando, eu estou aplicando na minha casa, estou vendo os resultados. Então, esses preferem ouvir algo sobre o que vai satisfazer os desejos do coração. Vamos falar sobre portas abertas profissionais. É isso que eu quero, Bispo Fê. Meu filho, vai para lá, assim que sopra esse moleque. Eu quero meu sucesso profissional. Esse é o pai da geração de hoje. Deixa o filho de lado para ficar rodando o feed. O filho está falando, pai, pelo amor de Deus, olha para mim. E ele está lá, daqui a pouco eu vou. Cara, larga esse celular em nome de Jesus e olha para o teu filho. Porque lá na frente ele vai ficar desesperado. Você vai ficar desesperado falando, filho, olha para mim, pelo amor de Deus. E ele vai falar, pai, estou com a galera. Empresta a chave do carro que eu quero sair. Então nós precisamos entender, igreja, que assim como existem mulheres e homens sangrando quando o assunto é família, a verdade é que hoje existem filhos sangrando quando o assunto é lar disfuncional. E os pais não estão atentos, porque eles estão preocupados com o like deles, com a questão do banco, quanto está entrando na conta, quanto está faturando, e os filhos estão ali sangrando. Nós temos que ter um olhar de atenção para isso. A pior prisão do mundo para uma criança é um lar sem paz. Pior prisão para uma criança é ele olhar para sua casa e não encontrar um refúgio na sua casa. Ele não encontrar atenção. Atenção não é você, pai, daqui a pouco eu vou. A atenção é você sem celular, brincando com o teu filho, olho no olho. É isso. Eu sei, amado, meu celular não para. E se eu ficar, vou ter sempre uma demanda para responder, vou ter sempre um vídeo para postar, vou ter sempre alguma coisa para alguém que morreu, alguém que vai pular da ponte, alguém que vai separar, alguém que está ligando porque vai ser despejado, precisa de aluguel, sempre vai ter uma demanda. Eu tenho que entender que o meu primeiro ministério é a minha casa, são os meus filhos. A Bíblia fala que se eu não for um bom pastor na minha casa, eu não posso ser um bom pastor na igreja. Então eu preciso falar, quando eu estou com meus filhos, eu estou com meus filhos. E quando eu não estou com meus filhos, eu vou resolver as coisas. Mas o tempo deles é o tempo deles. E nós não podemos inverter isso. Porque, como eu disse, a pior prisão do mundo para uma criança é um lar sem paz. Eu pergunto para você, quantos conseguem perceber que é exatamente isso que nós enfrentamos nesse tempo? Que é exatamente isso que o inimigo está usando, através da internet, redes sociais, o tempo online das famílias, para distanciar as pessoas. Você consegue perceber ou só eu que tenho essa visão? Só que a gente está num ritmo hipnótico e a gente vai ouvindo a coisa, a gente vai vendo acontecer e a gente não para e fala, alguém precisa dar um stop nisso. Aí Deus coloca o pastor Fernando aqui para falar, pessoal, presta atenção na tua casa, presta atenção nos teus filhos, presta atenção no teu marido. Quando for sentar à mesa, olha no olho, tem um tempo de refeição junto, um fala com o outro. Então, amada igreja de Cristo, as famílias estão dando atenção demais para a tecnologia e prejudicando o tempo que devem dedicar a quem de fato merece essa dedicação. Aquele que Deus colocou ao seu lado, aquele que Deus colocou perto de você. Mateus 24:12, Jesus fala assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então nós precisamos olhar, Jesus já estava prevendo a curva mais do que nós, né? Porque além dele ser o passado, o presente, ele também é o futuro, ele já está lá. Então nós precisamos entender que vai chegar esse tempo, e eu preciso ir para o final dizendo para você, a família ela é um presente de Deus. A família é um presente de Deus para nós. O nosso lar deve ser um lugar para nós sermos felizes, crescermos, sabe, com pessoas naturais, com pessoas espirituais, com relacionamentos. Eu não estou falando aqui que a sua família tem que ser a família do comercial de margarina, não, mas eu sei que você acorda muitas vezes com o pé... o pé trocado, com o pé direito, com o pé esquerdo, não sei, você acorda um pouco mais, aí tem um problema que bateu a porta, mas você precisa entender que isso tem que ser a exceção. Agora, o comum na sua casa, o estado de normalidade na sua casa tem que ser um lar feliz. Porque Deus projetou família para ser bem-sucedida. Deus não projetou família para viver brigando, gritando um com o outro, não. Deus projetou família para ser feliz. O salmista diz no Salmo 128, 1 em diante, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos, isso aqui é um princípio de Deus para uma família feliz. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa, receba essa palavra para você em nome de Jesus, no interior da tua casa será como videira frutífera, ou seja, a esposa vai estar ali com vitalidade, dando frutos, teus filhos como rebentos da oliveira, roda da mesa, da tua mesa, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor.
Olha que coisa maravilhosa, Deus está falando, oh, tua esposa vai ser assim, teus filhos vai ser assim, mas Ele fala, o homem que teme ao Senhor vai ser abençoado. Ele não coloca a felicidade e o prazer do homem em algo humano ou em uma condição natural. Ele fala, o homem que teme ao Senhor. Ou seja, se você entendeu e você é espiritual, a chave para você ter uma família feliz, uma esposa frutífera, filhos como rebentos ao redor da tua casa, na tua mesa, é você, homem, temer ao Senhor. Se não tem temor ao Senhor, não tem prazer dentro de casa. Por isso que o homem é o cabeça, por isso que o homem é o provedor, é o pastor do lar. Não tem como. O Senhor te abençoe desde Sião para que vejas a prosperidade. Tem prosperidade nessa casa, igreja de Jerusalém, durante os dias da tua vida. Eu quero que você saiba que é na família que você vai viver o padrão bíblico. É na família que você vai viver o padrão de excelência que Deus estabeleceu na sua palavra. Não é na tua empresa, não é você se tornando o CEO, não é você se tornando o diretor dos diretores, não é. Por mais que tudo isso seja maravilhoso e possa também redundar em glórias a Jesus, é na tua casa, é quando os teus filhos olharem. Eu vi um grande homem falando assim, que antes de você dizer para um homem que ele é um grande homem de Deus, espera ver o neto dele se vai estar nos caminhos do Senhor. Se o neto dele estiver nos caminhos do Senhor, você pode falar, esse cara é um homem de Deus. Eu achei forte isso, hein? A gente fala nos céus assim, ó, os filhos dos nossos filhos servirão e crerão no mesmo Deus que nós. Que você tenha isso na tua casa, essa fala. Os filhos dos meus filhos vão temer ao Senhor Jesus Cristo. Porque se você começar a declarar isso com autoridade, você vai ver que você de forma intencional vai remar e conduzir a tua casa para esse lugar. Você de forma intencional vai começar a impulsionar os teus filhos para esse lugar. E os filhos dos teus filhos. E os filhos dos teus filhos. E aí você vai ver, como diz a palavra, até 1000 gerações será abençoada por tua causa. Você fala, todo um domingo de manhã numa sala de cinema, mas isso aqui está mudando toda o futuro da tua prole, da tua descendência, da tua genealogia, do que virá pela frente. Você está sentado aqui, sendo testemunho, você não tem noção. Talvez o teu neto seja um grande pregador da geração dele. Talvez o teu bisneto seja alguém que vai engrandecer o nome do Senhor. Por quê? Porque você um dia ouviu os princípios e passou de geração em geração. Eu me lembro quando o Lourenço nasceu, minha mãe olhou no meu olho e falou assim, quem sabe, Fê, aqui está um dos maiores pregadores da próxima geração. E eu falei, amém, eu me agarrei a essa palavra. E de forma intencional eu vou impulsionar os meus filhos para que eles sejam homens e mulheres de Deus. Eu não vou ficar olhando para a curva do mundo e falando, realmente, as escolas estão falando todes, as coisas estão de mal a pior, os professores isso, os alunos aquilo, o carnaval. Eu vou falar couves para tudo isso. Eu sei que o meu Redentor vive e os meus filhos, a minha geração vai dar bons frutos, porque os filhos dos meus filhos vão servir e temer o mesmo Deus que os meus avós temiam e serviam. Ei, como é que isso é possível? Como isso é possível, Bispo Fê? Perguntaram para Jesus. Ele falou, se podes, tudo é possível ao que crê. Eu não sei o que você está pensando da vida, meu amado, mas Deus colocou você sentado ouvindo uma série chamada O Alicerce, para você compreender que Deus quer impulsionar a tua família. Famílias são nações, eu dizia isso na série de José. As famílias são nações. Jacó teve os seus 12 filhos e 12 nações foram levantadas daqueles homens. Que você olhe para a sua família a partir de hoje como grandes nações. Nações. Que você olhe para o seu casamento e entenda que um dia você vai lançar o seu filho, porque o salmista diz que como flecha nas mãos do guerreiro são os nossos filhos. Se os filhos são flechas, você entendeu que não é para ele ficar na aljava, não. É para você tirar e falar, eu vou lançar ele. E eu não sei você, eu quero que meus filhos possam ir bem mais longe do que eu fui. Eu quero que meus filhos construam muito mais do que eu vou construir. E é o que eu disse agora há pouco, eu estou construindo do futuro para o presente, para que quando chegar esse momento, a gente de forma intencional e saiba, consigamos impulsionar essa geração que fica correndo aqui. Porque um dia eu tive correndo aqui, um dia eu também estava tomando bronca do diácono, um dia eu também estava causando aqui, mas hoje eu posso com muito respeito, orgulho e honra dizer, eu lidero uma igreja. Por quê? Porque nos bastidores da igreja eu fui exortado, porque por mais que eu não quisesse ir na igreja porque era chato, o meu pai falava, vamos para a igreja, porque não é para você fazer o que você quer, é para você fazer o que você precisa. Agora, a gente precisa entender que a coisa não é da noite por dia, é um processo de lapidação. Assim como eu falo que o casamento, ninguém nasce pronto, você vai se lapidar.
E a gente precisa entender que a lapidação, ela só vem através de crise. Não tem como você ser lapidado se você não passar pelo vale. Não tem como. A gente não quer viver os problemas, mas os problemas, a palavra de Deus diz, tende por motivo de toda alegria ou passares por muitas provações. Porque é a provação que faz com que você seja forjado e lapidado. Você nunca vai conseguir chegar no seu ápice se Deus não te forjar, se Deus não te... Então quando você encarar um problema na sua vida, não fique fugindo, falando, o que vai ser de mim agora? E entenda, Deus está forjando as suas pernas, para você sair do outro lado muito mais forte, muito mais experimentado. Mas o meu problema é com a minha esposa, é um relacionamento conjugal. Nunca você vai sair, depois de viver e vencer um problema com a tua esposa, mais afastado. Vocês vão sair mais unidos. E esse processo tem que ser com seus filhos. Você tem que olhar para os problemas que estão batendo na tua porta e falar, isso aqui é o processo de Deus para nos unir. Isso aqui é o processo de Deus para nós sermos uma família bendita. Porque é promessa, todos que os virem os reconhecerão como família bendita sobre a terra. É na família que você vai viver o padrão bíblico. É na família que você vai encontrar o amor, o acolhimento, o apoio, a segurança, a paz. É na família que você vai viver, amados, esse padrão bíblico. E verdadeiramente você vai ser feliz. E eu preciso terminar esse culto, eu vou terminar afirmando algo para você. Não adianta ser bom para as pessoas de fora. Não adianta. Se você não é bom dentro de casa, isso não vale de nada. Porque o seu primeiro ministério é a sua família. Como teu pastor eu te digo, cuide bem dela. Cuide bem da tua família. Não adianta você ser o reconhecido da empresa, o CEO, o cara do like, o cara do Instagram, se você não é bom dentro da tua casa. A família é o teu maior bem, e o teu primeiro ministério é lá. Que você possa pegar essa palavra, mastigar ela, sabe, misturar com fé, e que você possa desejar viver isso todos os dias da sua vida, amado. Porque eu tenho que falar para você, você vê na pregação, os meus poros, os meus ossos, como nós cantamos, eles declaram o quanto eu sou apaixonado por famílias, porque eu sou apaixonado por o que Deus é apaixonado. Eu vou pregar, o que Deus está falando é o que nós temos que crer, é o que nós temos que amar, é o que nós temos que desejar. Não é o mundo, não são as vozes malignas, não é o excesso da dopamina, nada disso importa. O que importa, igreja? Agradar o Senhor. E Deus falou, família é um projeto, família é sucesso, família é bendita. Que assim seja hoje e o resto da sua vida, e até quando você não estiver mais nessa terra, que assim seja com os seus filhos, com os teus netos, com os teus bisnetos, até 1000 gerações serão abençoadas por tua causa. Que assim seja em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Se coloca de pé no teu lugar. Você ouviu Jesus hoje, igreja? Você não veio aqui à toa. Deus talvez trouxe você pela primeira vez aqui porque Ele quer transformar a tua história. Talvez algum visitante tenha entrado aqui hoje e falado, eu caí aqui entre aspas de paraquedas, eu nunca ouvi nada sobre isso. Chegou os melhores dias da sua vida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua existência. Deus quer transformar todo choro, toda lágrima, Ele recolhe e transforma em riso. Por isso levante suas duas mãos aos céus em sinal de gratidão. Jesus, aqui está a tua igreja, aqui está a tua noiva, aqui está, Pai, os teus filhos. O Senhor diz, não somos mais servos, mas amigos teus, Pai. Estamos aqui, Jesus. Estamos aqui em total sensibilidade do Espírito, Jesus. Estamos sensíveis ao teu mover, estamos sensíveis à tua voz. E Jesus, mais uma vez nós colocamos a nossa família nas tuas mãos, Pai. A minha única oração, Jesus, é para que tudo aquilo que o Senhor está pregando, tudo aquilo que o Senhor está anunciando, para que isso se cumpra na vida de cada homem aqui, de cada mulher, dos filhos, Jesus. Tu és o Deus da nossa casa. Pai, levanta homens como Josué que dizem, eu e minha casa serviremos ao Jesus. Pai, levanta mulheres sábias como a mulher de Provérbios, que edificam os lares. Levanta filhos, Jesus, criados na disciplina e na admoestação. Levanta filhos submissos, Pai, às autoridades. Não importa como estejam as crianças dessa geração, nós declaramos, Pai, os nossos filhos são as flechas que estão sendo preparadas para serem lançadas, Jesus.
Portanto, Jesus, nós calamos toda voz pessimista, toda voz derrotista, Pai, toda arma forjada, toda seta que tenha sido lançada contrária, nós desinflamamos todos os dardos envenenados do maligno, Jesus, porque nós cremos que o Senhor, Pai, Tu és como o Monte Sião. O Senhor diz que como em redor do povo de Jerusalém, assim é o Senhor ao redor do seu povo. O Senhor está ao redor destas casas. O Senhor é como esse monte, Pai, que nos guarda e que nada vai nos abalar, Jesus. Não seremos abalados, porque o Senhor, Pai, coloca um círculo de fogo ao redor das nossas casas, Jesus. E nós nessa manhã mais uma vez dizemos não a toda investida, calamos a boca do inimigo, fechamos a boca de Satanás, e nós declaramos, Jesus, caiam 1000 a nosso lado, 10.000 à nossa direita, a nossa família não será atingida. Eu declaro restauração, eu declaro perdão nos lares, eu declaro amor demonstrado. Nós declaramos famílias bem-sucedidas, em nome de Jesus, porque essa é a Tua vontade, Pai. Não importa o levante, não importa, Senhor, a estratégia do inferno. Nós declaramos: maior é aquele que está em nós do que aquele que está neste mundo. Tu és maior, Tu és o vencedor. Não há limites, não há gigantes que te resistam, Deus. Como nós cantamos, Tu és invencível, Deus. Tu és o Deus que já venceu. Tu és aquele que já foi à frente, Jesus. Tu és, Pai, aquele que nos liberou uma palavra de vitória. Tu és aquele, Pai, que coloca um caminho no deserto. Tu és aquele que coloca um rio no ermo. Tu és Jesus. E nós declaramos, Pai, que nós veremos casas felizes, casas prósperas, casas cheias de tudo que é bom, todos bens preciosos e deleitáveis. A palavra de Deus diz: as câmaras serão cheias. Câmaras são os cômodos. Nós declaramos cômodos cheios, nós declaramos despensas cheias. Oh, Pai, não só de provisão material, mas principalmente da provisão do Espírito, da provisão da paz, da provisão da alegria, da provisão da Tua felicidade, Jesus. Porque diz: bem-aventurados os que não viram, mas creram. Somos felizes, Jesus. Somos felizes, Pai. E nós saímos daqui declarando o que disse Davi no Salmo 128: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos Teus caminhos. Recebe, igreja, do trabalho de Tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. A tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, os teus filhos como o rebento da oliveira ao redor da mesa. Eis que será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que te vejas prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Que assim seja, em o nome de Jesus. E aqueles que creem, aqueles que tomam posse, aqueles que vão viver uma família feliz, plena em todas as áreas, digam amém, amém, amém e amém. Você pode dizer: louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai sair daqui hoje com esse sentimento de que Deus já foi à frente da tua casa. Se você puder ter força ainda, estenda sua mão na direção do altar. Eu declaro que a paz que excede o entendimento, essa é a paz de Deus, guardará o seu coração e guardará a sua mente em Cristo Jesus. Você vai abraçar quem está do seu lado, você vai dizer: a tua família foi criada e projetada para ser bem sucedida. Declare isso com alegria quem está ao seu lado. Vamos cantar a alegria do Senhor. Vamos cantar com... Se você puder cantar mais um louvor, nós temos 4 minutos ainda. A alegria do Senhor vai ser a marca da tua casa. Amém, Elaine? Em nome de Jesus. Deixa eu ver se vocês estão alegres mesmo. Vai, Senhor. Pode. Vamos lá. Você consegue bater suas palmas aí em cima? Ainda que a figueira não floresça, não haja frutos na vide, Abacuque disse: todavia eu me alegrarei no Senhor. Ainda que a figueira
não floresça, Diga! ainda que não dê fruto nessa vida, continuo confiando naquele que me prometeu. Eu não temo o que vejo, eu creio. Levante suas mãos e diga: a alegria do Senhor é o quê? É a minha força, é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força, é a minha força. Você pode dar um brado de vitória ao Senhor. Ainda As palmas, Senhor. que a figueira não floresça. Ó, para, pode. Eu tenho que falar, depois de um culto desse, vocês parecem plateia do Silvio Santos, cara. Deixa eu ver teu corpo mostrando a alegria do Senhor. Você consegue só bater uma palminha mais alegre em nome de Jesus? Vamos lá, 3, 2, 1, vai! Ainda, isso, com alegria. Oh, glória a Deus. Ainda Dá um sorriso. Mostra aí o quê? continuo confiando naquele que Quem fez a promessa é eu fiel. não temo o que vejo, eu creio em ti. A alegria do Senhor é a minha força, é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força, é a minha força. E a alegria do Senhor é a minha força, é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força, é a minha força. Lá em cima com alegria. Ei, ei, oh, vamos lá, família. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. Do quê? De dentro do meu coração. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. De dentro do... As suas palmas, deixa eu ouvir, ei! Essa alegria não vai mais sair. Essa é a alegria das famílias. Um pouco mais alto. Essa alegria não vai mais. Essa alegria não vai mais. Vamos fazer o McDonald's lá ouvir lá do outro lado. Vamos juntos, começa a crescer. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. De dentro do meu coração. Um pouco mais alto. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. Mais uma, mais uma, mais uma. Vamos, vamos, vamos. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. Tira o pé do chão. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. De dentro do meu coração. E as famílias felizes digam glórias a Deus. Abraça quem está do seu lado e fala: a sua família tem a alegria do céu e nunca vai sair, nunca vai sair. Bom dia a todos, bom domingo, até amanhã.